Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do AVC Cast, projeto muito sonhado e idealizado, que hoje a gente inicia essa execução, que vai ser ministrado por mim, doutora Georgia Simon, eu sou neurologista, neurofisiologista, e pelo doutor Tiago Carvalho, que é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista. Aqui a intenção nossa é levar um conteúdo de informação, qualidade e muita confiança para o paciente, para o familiar, para quem conhece alguém que já teve um AVC, quem é entusiasta do assunto, todo mundo que queira saber um pouco mais sobre a doença ou agregar conhecimento e crescer também como pessoa na questão de poder ter esse respaldo, de conseguir ajudar a população através de tudo que vai aprender aqui. Esse projeto foi idealizado inicialmente por mim, é um sonho antigo. Eu sempre quis fazer algo na área da neurologia e eu sempre busquei um assunto que fosse casar com a neurocirurgia, justamente para eu poder convidar uma pessoa que eu admiro muito, que é sempre foi, né, um grande estudante inicialmente, depois se tornou um grande médico, que é o Dr. Tiago Carvalho, que é meu esposo também. Então, eu sabia que eu tinha uma pessoa muito estudiosa em casa, muito dedicada, e eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com ele justamente para poder compartilhar com os outros esse ganho enorme que eu sempre tive de receber conhecimento através da pessoa dele. Então, eu convidei ele para participar desse projeto, estou muito feliz que ele aceitou, entrou nessa comigo. A nossa intenção aqui é trazer pessoas, referências na área, para poder também trazerem seu conhecimento e compartilhar com a população, e assim levar uma informação que seja difundida entre todos. Tiago, que bom que você está aqui, estou muito Obrigado. feliz. E por que você topou participar então desse projeto? Olá, pessoal. Então, a Georgia, ela é minha esposa e já tem um tempo que ela vem me convidando para fazer alguma coisa nesse sentido de informar a população sobre alguma doença relacionada à neurologia e à neurocirurgia. E a gente conversou, rapidamente na semana passada. E ela teve essa ideia, então, de fazer um podcast. E nesse podcast, o tema seria AVC. E eu achei muito legal esse tema, porque é uma doença muito comum no nosso meio, é uma doença muito prevalente e é uma doença que ela vem crescendo desde a década de 80 para cá, muito, crescendo muito. A gente não vê muitos dados na mídia, como, por exemplo, a gente viu do Covid, do coronavírus agora recentemente, mas o AVC ele também é uma pandemia. A pandemia silenciosa, né, Tiago? Exato, porque a gente fala pouco sobre esse tema, né? Então a gente sentiu falta de que a população poderia ser mais esclarecida sobre isso, e nada melhor do que pessoas que trabalham com isso para falar para vocês, né? É um tema que eu gosto bastante, é uma das doenças hoje que eu mais estudo, e a gente conversa muito sobre isso em casa. E a ideia de trazer isso aqui é exatamente de informatizar, de informar a população, né? Principalmente sobre o que é o AVC, sobre os tipos de AVC, como os tratamentos do AVC. E eu aceitei também por acreditar muito nesse projeto, que é um projeto inovador dentro da medicina, inovador dentro das redes sociais, de podcast, e que a gente acredita bastante que a gente pode ajudar uma pessoa, pelo menos, ao longo dessa nossa jornada. E se a gente conseguir ajudar uma pessoa a evitar um AVC, principalmente, ou a tratar rápido um AVC, a gente já está bastante Já feliz estaremos satisfeitos, né? com o resultado, né? E dada a tamanha relevância do assunto, a gente sabe que uma a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Então, a relevância é gigantesca, a importância desse tema ser colocado em pauta, ser discutido, né? E se a gente tem uma a cada 4 que vão ter um AVC ao longo da vida, por que que a gente não vê tanto AVC chegando no hospital? Pelo menos chegam bastante, né, Tiago? Mas não proporcional ao que a gente esperava da estatística. Então aí vem a falha, né, da população, às vezes, não estar consciente a respeito do AVC, não saber diagnosticar
um AVC. A gente vê muitas vezes, acham que o paciente está confuso e, na verdade, ele está com uma alteração de fala por causa de um AVC. Então, existem vários fatores que vão atrasar o atendimento desse paciente, o diagnóstico, que podem repercutir até para a morte ou deixar o paciente com sequela, né? Sim. Então, E a gente acaba que o paciente, muitas vezes, ele está em casa e ele demora muito a procurar um atendimento. E muitas vezes esse atendimento ele é realizado num local que não era o adequado e fora do tempo principal para o tratamento. A gente vai falar também sobre esses tempos ideais para se atender um paciente com AVC, né? Mas, sobretudo, aqui o nosso foco é a população como um todo, mas a gente fala aqui também para profissionais de saúde, a gente fala também para médicos que não são da área da neurocirurgia ou da neurologia, a gente fala para os estudantes de medicina, que são os futuros médicos, a gente fala para fisioterapeutas que atendem e trabalham com pacientes, a gente fala para enfermeiros, a gente fala para estudantes de fisioterapia e de enfermagem, a gente fala para praticamente todo mundo mesmo, toda a porque população, né, vai ter sim, algum tipo de benefício, algum ganho através desse tipo de conhecimento. exato, já aconteceu comigo de o porteiro do hospital onde eu trabalhava ter identificado um paciente Foi, eu que lembro, estava chegando no hospital numa cadeira de roda e já chegou correndo para mim e falou, avisando que era doutor, um é um AVC. AVC, está chegando um AVC, né? Exatamente. Isso, Após um isso, treinamento que você isso, deu de após um AVC. treinamento que eu fiz nesse hospital, e é É. um treinamento que tem que envolver todo mundo, o pessoal da recepção, O portaria, pessoal da limpeza, meu, todo mundo do hospital é importante. isso, e eu fiquei muito feliz com aquilo, né? E eu vi recente uma palestra de um neurologista que ele é brasileiro e é radicado nos Estados Unidos. Ele coordena um centro de AVC lá e ele contando na aula que nos Estados Unidos, em alguns locais, as crianças nas escolas elas são orientadas e informadas sobre AVC. E ele mostra uma gravação de uma criança ligando para o serviço de atendimento móvel deles, que é como se fosse o SAMU, né? Que é o atendimento pré-hospitalar, e uma criança de 5, 6 anos ligando para o SAMU e falando para o atendente: Olha, minha avó acabou de ter um AVC. Ela está Exato. caída na sala aqui da minha casa com o lado do corpo paralisado. Ela teve um AVC, né? Soube suspeitar, né? E soube dar agilidade, né, no atendimento. Isso, então isso é uma coisa muito legal que a gente queria muito que acontecesse aqui no Brasil também, Isso. para que a gente consiga ter uma melhor abordagem e tratamento desse tema, né? Mas o foco também, assim como a gente vem conversando nos últimos dias, né? A gente tem conversado bastante sobre esse podcast. E a ideia é trabalhar muito também na prevenção Prevenção. do AVC, A gente, porque a gente sabe que até 80% dos casos de AVC eram preveníveis, né? Então, são fatores que a gente consegue modificar na atividade de vida diária que vão repercutir na prevenção do desenvolvimento de um AVC no futuro. Então, esse é um ponto-chave para a gente, que é trabalhar a prevenção com a população. E caso venha a ocorrer um AVC, a gente sabe que o tempo de atendimento é fundamental. Então, também é o diagnóstico rápido, o atendimento rápido. Assim a gente consegue mudar a curva, né, de sequelas, de morte e também de incidência da doença, pelo menos na população em que chega, né, o nosso conteúdo. Isso é muito importante. Aí, a respeito da prevenção, vai abranger várias áreas, né? Então, a gente estava vendo assim, o que que é mais importante. Realmente são os fatores de risco cardiovasculares no geral, né? Então, a gente prevenindo a hipertensão, o diabetes, fazendo uma atividade física, controlando o colesterol, tendo uma alimentação saudável, tudo isso a gente vai mudar o comportamento, dos fatores de risco cardiovasculares, e aí a gente vai ter também um ganho nas doenças cerebrovasculares, né? E aí entra o AVC. Quando a gente fala de AVC, só fazendo um adendo, parece que a gente está falando só do AVC isquêmico. Em muitos momentos a gente está se referindo só a ele. Mas vale lembrar que existe também o AVC hemorrágico, né, Tiago? sim, Qual o essa percentual de cada um?
Essa palavra também ela tem que ser esclarecida, né? Porque são palavras novas para a população. A gente fala AVC, A quer dizer acidente, V quer dizer vascular e C quer dizer cerebral. Então, AVC é uma sigla que a gente usa para acidente vascular cerebral. E acidente é uma coisa que acontece assim, ó, como um acender de luz. É súbito. A gente não espera. Ninguém sai na rua para dirigir um carro e sofre um acidente esperando ter aquele acidente. Então, acidentes são coisas inesperadas. E o AVC também. O AVC é uma doença inesperada. É claro que a gente tem os fatores, como a doutora Georgia disse, para que aqueles pacientes tenham mais predisposição a ter um AVC. Por exemplo, uma pessoa que bebe uma bebida alcoólica e vai dirigir, essa pessoa tem muito mais chance de ter um acidente do que uma pessoa que está dirigindo que não esteja embriagada, por exemplo. Então, o AVC é isso. Uma pessoa que tem alguns problemas de saúde vão ter mais chances de ter o AVC. E dentro dos tipos de AVC, a palavra isquêmico, tá? Que é com I, isquêmico, quer dizer falta de oxigênio, falta de sangue em uma determinada área do nosso cérebro. E a palavra hemorrágico quer dizer sangramento, quer dizer hemorragia, tá? Dentro do nosso cérebro. Então, são os dois tipos de AVC que a gente tem, que é quando obstrui, quando entope uma veia que leva sangue ao cérebro. Esse é o AVC isquêmico, com falta de sangue, falta de oxigênio. E temos o AVC, onde há uma ruptura de alguma pequena ou grande veia dentro do nosso cérebro, que aí chama-se AVC hemorrágico. Isso. Então a gente sabe que dependendo da área do cérebro em que faltar sangue ou que sangrar, a gente vai ter um déficit diferente. Então o paciente vai, dependendo se for na área da mão, ele vai perder a força na mão, se for na área da fala, ele vai ter dificuldade de fala, a área da visão, vai perder a visão naquele momento e muitas vezes irreversível, né, que é a grande importância do atendimento rápido. Existem alguns tipos de tratamento que a gente consegue fazer, não é o foco a gente entrar no assunto hoje, mas existem alguns tratamentos que a gente pode fazer que conseguem recanalizar esse vaso obstruído, por exemplo, medicações que vão na veia, ou mesmo medicações de procedimentos cirúrgicos. Existem alguns tratamentos que a gente consegue fazer para retirar, né, esse sangramento, ajudar também, casos cirúrgicos. E em alguns casos vai ser um tratamento mais conservador, né? Porque também existem indicações para os tratamentos, não é todo paciente que vai poder ser tratado. Então, muita gente tem essa dúvida. Ou conhece um familiar que foi para o hospital, foi atendido, internado, mas não pôde fazer algum desses tipos de tratamento e não sabe o motivo. Então, tudo isso é porque realmente é um tratamento personalizado. Depende muito do paciente, depende muito onde foi a doença, como foi. Então, não é tão simples, né? Não é receita de bolo, como nada na medicina, né? E uma pergunta que eu tenho, Thiago, essa para os estudantes de medicina, que eles perguntam muito, é qual que é o termo correto? AVC ou AVE? É acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico? Essa é uma boa pergunta. A gente tem dentro do nosso crânio algumas estruturas e essas estruturas elas foram nomeadas por pessoas que eram médicos e anatomistas, que são médicos geralmente, na maioria das vezes, que dão os nomes para a gente fazer os estudos, né? Então, dentro do nosso crânio, a gente tem uma grande estrutura que é chamada de encéfalo. O encéfalo, ele corresponde ao cérebro, propriamente dito, e mais duas áreas que estão próximas ao cérebro. Uma área chamada de tronco cerebral e uma outra área logo abaixo do cérebro que é chamada de cerebelo, que quer dizer pequeno cérebro. Então, quando a gente soma o cérebro, o tronco cerebral e o cerebelo, nós temos o encéfalo. E todas essas áreas podem ser acometidas pelo AVC, seja isquêmico, seja hemorrágico. Entretanto, o nome AVE, ele foi aventado há alguns anos atrás e é um nome que a gente brinca que ele não pegou,
no nosso meio. É isso. Então, o termo AVE talvez fosse o termo mais correto, entretanto, foi convencionado pelas sociedades brasileiras de neurologia, neurocirurgia, neuroradiologia, que o termo seria usado aqui no Brasil seria AVC. Até para fins de divulgação, né? A população já entendeu o que que é. Tem que educar de novo a população para entendimento do AVE como sendo a mesma coisa que um AVC, às vezes se tornava perda de tempo, né? E a gente não consegue mudar essa denominação só por conta de uma coisa anatômica, né? Para gente, médico, ficaria mais bonito, mas na verdade o que já se era entendido sobre AVC talvez se perdesse um pouco. E é importante também falar que muitas pessoas conhecem o AVC com o nome derrame. Derrame, é O verdade. derrame é um nome muito comum e às vezes a gente usa esse termo para explicar Um para a termo mais família. leigo, né? Isso, é De um termo leigo. população. E o termo derrame, na verdade, não quer dizer que derramou nada, mas muitas vezes sim é o AVC hemorrágico, que é quando sangrou e talvez houve um derramamento de sangue ali dentro. Mas a parte onde ocluiu, onde obstruiu uma veia, isso não há um derramamento, tá, de nada dentro do cérebro, apenas uma oclusão de uma veia. Mas o termo derrame também é um termo bastante utilizado aqui no Brasil, principalmente pela população em geral, e quando se fala em derrame, a gente entende que o paciente também teve um AVC, tá? Sobre esses termos, a gente usa sempre, principalmente então, para responder a sua pergunta, né? O termo AVC, tá? Uhum. AVC é o que a gente vai usar mais, mas às vezes a gente vai falar derrame, às vezes a gente vai falar outra coisa, Sim. é outro termo que também vai estar relacionado a isso. Uma coisa que eu também gostaria de lembrar, que é muito relevante, que agora em outubro a gente tem o Dia Mundial, então, do AVC, né? Que é dia 29 de outubro. E por isso também esse podcast está sendo iniciado nesse mês tão especial e referência, então, mais uma vez, para o AVC. O mês de outubro é um mês considerado pela gente da neurocirurgia, da neurologia, o mês do AVC, né? O dia 29 se comemora o dia do AVC. Não sei se é uma comemoração, né? Porque comemorar uma doença é uma coisa ruim, mas na verdade é uma conscientização. É um dia de conscientização, É um dia de conscientização sobre essa de doença. informação, de botar em pauta o assunto, para nunca deixar cair no esquecimento da população, né? Isso. Então, o AVC, ele sempre é lembrado em outubro, é um mês de referência, e a gente está iniciando esse projeto nesse mês já por esse intuito. Isso. E, Tiago, qual sua expectativa a respeito do AVC Cast? O que que você espera, você como profissional, já referência também na área do AVC, o que que você espera adquirir aqui na troca de conhecimento, nos questionamentos da população? O que que você acha que vai ter de ganho para você também como médico nesse projeto? Joia, eu tenho uma expectativa muito grande a respeito desse projeto. Embora essa ideia já exista há mais tempo, o tema AVC foi muito recente e isso me deixou bastante feliz, em participar disso, porque eu tenho uma perspectiva que, principalmente, a região onde a gente mora hoje, que é Blumenau, em Santa O Catarina. podcast está acontecendo em Blumenau, para quem já está escutando a gente, viu? Santa Catarina. É uma cidade da região do Vale do Itajaí, né? Então eu espero que principalmente a população de Blumenau seja bastante beneficiada com isso, mas a gente tem várias cidades também ao redor aqui que a gente pode atingir. E esse objetivo para a população no geral é o objetivo de informar mesmo, e eles entenderem melhor o que é essa grave doença e entender que existe formas de prevenir o AVC e existem formas também de tratar rápido o AVC. E para mim, pessoalmente, isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que quando a gente está aqui falando sobre um tema, a gente aprende bastante também, né? É Então, verdade. nosso aprendizado, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. E esse aprendizado na medicina, você sabe disso, né? Sim. Ele é contínuo.
A gente sempre está estudando, a gente sempre está E a troca atualizando. de conhecimento também, né? Quando a gente traz colegas também, referência na área, gente preparada, que sabe muito, a gente consegue, inclusive, assuntos que a gente achava que entendia, a gente vê de outros pontos de vista que até então não tinha percebido que existiam, né? Então, a troca com outros profissionais, eu acho que também vai ser muito engrandecedor. Eu tenho essa perspectiva. E em relação, eu estou muito ansiosa em relação à população, na questão dos questionamentos, de tirar dúvidas, de conseguir entender o que é que está falhando ali num pré-atendimento, ou numa reabilitação, ou num pós-atendimento, ou na prevenção. Então, as dúvidas também são coisas interessantes, né, que vão fomentar então nosso conteúdo também, já que nosso intuito mesmo é que a população saia satisfeita e bem atendida, né? Sim, e essa ideia também de trazer convidados, a gente acredita que nós, como profissionais, a gente vai aprender bastante também com os nossos convidados, né? Além de levar informações de outros pontos de vista também, de outros colegas, que vão ser também da nossa especialidade, mas de outras especialidades afins com a área do AVC. E vocês vão se surpreender com algumas áreas que às vezes parece que não tem relação nenhuma, mas tem, né? E a parte, então, é, desses colegas participarem aqui com a gente desse podcast para sanar as dúvidas, né? Que hoje a Ou gente, causar novas dúvidas, né? Trazer questionamentos, ou né? trazer Quanto mais a questionamentos. gente ouve sobre um assunto, mais dúvidas gera a respeito deles, né? Sim. Então, É, isso vai acrescentar, né, no conteúdo. e além dos convidados médicos, a gente tem também a ideia de trazer convidados, pessoas ou familiares que estão de frente com essa doença, ou que sofreram essa doença, ou que Isso. têm um paciente com essa doença, e também de esclarecer as dúvidas, né? A gente vai deixar é, um local específico para vocês enviarem suas dúvidas, para a gente esclarecer vocês, porque o objetivo é sanar as dúvidas da população. A gente entende no nosso consultório, a gente já atende bastante paciente com isso, e a gente já tem uma lista de algumas dúvidas mais comuns. Mas às vezes a sua dúvida é uma dúvida que você quer perguntar, quer esclarecer, e a gente vai estar aqui também para esclarecer as dúvidas da população, e esse vai ser o grande objetivo nosso, né? De esclarecer dúvidas e informar a vocês, né? Eu trabalho com exames, é outra área, mas é realmente para vocês verem o quão genuíno é esse projeto, né? Eu vim aqui falar a respeito do tema porque realmente eu gosto do tema, eu me interesso e eu quero estar aqui, quero contribuir com a população. É uma população tão querida, tão acolhedora, e a gente sabe a repercussão, a tragédia que é, né? Quem tem um familiar, um conhecido com AVC, que ficou com sequela ou perdeu mesmo a pessoa querida, a gente sabe o quão trágico é para essas famílias, né? Então, a gente está aqui de coração aberto mesmo para levar uma informação segura, confiável. Então, esse é o foco, essa é a importância. Eu acho que a gente, só para partir para esse processo do encerramento, né? É, hoje acho que é importante a gente frisar agora, nesse final, que a gente falou muito da importância do AVC. E tem mais uma coisa que eu queria falar sobre essa importância, que muitas vezes um paciente tem um AVC, fica com uma sequela, fica com uma alteração, esse paciente perde seu emprego, e muitas vezes um familiar também tem que sair do emprego para poder Muito bem cuidar lembrado. dessa pessoa, né? Então, isso representa um impacto socioeconômico para a família E para e a também para a sociedade, né? sociedade muito grande, né? Verdade. E dentro disso, hoje, quais são os sintomas? Quando que eu vou pensar que uma pessoa está tendo um AVC? Né? Uma pessoa que É. acabou de ter uma dor no peito, por exemplo, eu tenho que pensar no AVC? Então, a gente tem que saber e ter isso claro na nossa cabeça, que por mais que eu não saiba exatamente todos os sintomas, poucos sintomas que eu souber, eu já tenho que pensar em AVC. Eu sempre oriento que você pensou em AVC, é um AVC.
haja rápido. Até que se prove o contrário, leva o paciente para o hospital, né? Isso, é melhor você chegar com o paciente no hospital e não ser um AVC do que você ficar esperando em casa e ser um AVC. Então, os principais sintomas do AVC é quando o paciente tem uma dificuldade de falar, uma dificuldade de entender, um lado do corpo mais fraco ou até paralisado, a boca desviada, a boca torta, e esses sintomas, eles vêm do nada. O paciente está no supermercado, Ele tá bem, está na igreja, normal. está no ônibus, está num podcast e de repente ele faz um sintoma do nada. Ele estava bem e do nada ele fica com um lado do corpo mais fraco, do nada ele fica com uma dificuldade de falar, uma dificuldade de entender. E existem também os sintomas que não são tão comuns, mas que temos que atentar. Toda vez que for uma coisa súbita e do nada, a gente tem que pensar em AVC. O paciente que fica com uma dormência no braço ou na perna, ele não fica fraco, mas ele está dormente, ele está esquecido, ele está estranho. O paciente que um dos olhos, por exemplo, ficou sem enxergar, De repente, de né? repente, que a gente chama de déficit visual súbito, uma alteração em um olho ou em ambos os olhos, metade do olho ou o olho inteiro não enxerga. Um paciente que teve uma tonteira muito grande, paciente do nada, ele teve uma tonteira assim que não se sabe explicar, ou uma vertigem, né? Ficou tudo rodando em volta daquele paciente. A gente também tem que pensar em AVC, Isso. E tá? tem um mnemônico, né, que a gente utiliza para ajudar a difundir melhor os sintomas de AVC e facilitar, né? É o SAMU, Isso. que é o S de sorria. Então, suspeitou que é um AVC, pede para o paciente dar um sorriso. Se tiver o sorriso torto, né, a gente pode ser sim um AVC, que é a fraqueza, né, no rosto. O A de abrace, né? Então pede para o paciente levantar os braços, como se fosse fazer um abraço. E se tiver fraco e um dos braços não conseguir levantar, suspeitar de AVC. O M de cante uma música, então tu pede para o paciente falar, né, ou cantar uma música, e aí você vê a dificuldade de fala, pode ser um AVC também. E o U de urgência, lembrando a urgência, né, do atendimento desse paciente. A gente tem uma máxima na neuro que a gente fala que tempo é cérebro. No AVC, tempo é cérebro. Quanto antes esse paciente for atendido, menos cérebro ele vai perder, então menos sequela ele vai ter riscos de ter. É, mais alguma Ok. coisa? Não, é importante se a gente lembrar disso, né? O paciente sorrir, do paciente abraçar, levantar os braços, cantar uma música ou contar, simplesmente contar uma frase, contar uma piada, contar números até 10, cantar o hino nacional. E se ele tiver qualquer alteração, que você fala assim, opa, tá estranho, tem alguma coisa não tá legal, é uma urgência, tá? Chame o SAMU ou coloque o paciente no carro e leve para o hospital imediatamente, porque isso pode salvar a vida dessa pessoa, tá? Isso mesmo. Então, aqui a gente finaliza o nosso primeiro episódio do AVC Cast. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, achou o conteúdo relevante, quem tem dúvidas ou quer fazer alguma pergunta, pode mandar para a gente, deixa nos comentários do YouTube. A gente vai principalmente transmitir nas principais plataformas, será o YouTube e o Spotify. E também, caso você queira sugerir algum conteúdo também, que vocês tenham curiosidade de Ou uma saber sobre o dúvida, tema, isso, pode enviar para a gente. Se você acha que esse conteúdo também foi relevante, ajudou de alguma forma, contribuiu e vai enriquecer alguma pessoa que você conhece, compartilha com ela, chama ela para participar da nossa mesa. Vai ser muito importante. Tiago, bom, pessoal, a gente acabando então esse primeiro episódio. Estou muito feliz, de estar aqui, né? A gente acabou, conseguindo falar muitas coisas que a gente queria, muitas coisas que a gente não planejou também. Saiu aqui, o que é muito legal. não é fácil fazer podcast. Não, não é fácil, mas a causa é nobre É e nobre, a muito. gente vai persistir nessa causa, nessa ideia, que realmente é uma ideia muito genuína, uma ideia muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E fique com a gente para os próximos episódios. Deixe também suas sugestões. Acredito que a gente vai conseguir trazer
um ótimo conteúdo para vocês ao longo desse tempo aí, tá bom? Um abraço. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.